Começando oficialmente o nosso webinar, a Introdução ao Design Institucional, como aplicar ao empreendedorismo. Eu sou o Thiago de Carvalho, falando dessa quarta-feira gelada em todo o país, acredito, não só aqui, em São Paulo, na sede da Clinton Education. A gente vai bater um papo por cerca de 45 minutos, 50 minutos, pouco mais, pouco menos, quando eu vou abrir para questões. A nossa ideia aqui é trabalhar a discussão breve e relativamente inicial ao design institucional aplicado ao empreendedorismo e também trazer uma metodologia que a gente utiliza para fazer para a gente circular, né, passar pelo design institucional inteiro e apoiar o desenvolvimento de empreendedores, tá legal? Então, convido vocês todos a aproveitarem a viagem. Quem está aqui online com a gente, fica à vontade para colocar mensagens no chat ou pedir palavra, enfim. Mas, de qualquer modo, eu vou abrir um momento bem específico para a gente falar. Vamos nessa? Novamente, bem-vindos. Se vocês puderem colocar aqui no chat brevemente a cidade ou o estado de onde vocês estão, só para nós termos uma ideia do alcance nacional, da gente estar fazendo um evento online. Então, a gente tem Youssef de Campinas, Roberto de São Paulo, Dulce de Caxias do Sul. Enfim, enquanto vocês vão digitando aqui, eu vou começar a ler. Nós temos cerca de 10 pessoas nesse nosso bate-papo. Pessoal, para a gente começar nossa atividade, eu tenho uma pergunta a aquecimento. Se vocês puderem digitar aqui mesmo no chat, de 0 a 10, o ensino de empreendedorismo é mais ou menos estruturado quando comparado a outros campos. Então pensa em outros campos acadêmicos que vocês conhecem, se vocês quiserem, direito, medicina, enfim, engenharia, etc. E de 0 a 10, ele é nada estruturado ou totalmente estruturado, baseado ou comparado com outros campos. A gente já tem aqui várias notas, todas por enquanto abaixo de 5. 3, 2, 4, 3, enfim, muitas notas abaixo de 5. É o que acontece, pessoal. O campo do empreendedorismo ele é desestruturado quando comparado a outros campos acadêmicos. Isso coloca uma carga ainda mais importante no papel do design institucional quando a gente fala de apoiar empreendedores. Afinal, se a gente não tem uma clareza da estruturação desse campo, como que a gente consegue apoiar empreendedores? Ao mesmo tempo, empreendedores estão montando negócios aí há séculos, não é? Então, a gente vai falar um pouquinho ao longo do nosso webinar como a gente pode apoiar os empreendedores utilizando as boas práticas do design institucional. A nossa agenda de hoje, ela é relativamente concisa. A gente tem uma introdução minha, brevemente, para vocês saberem de onde a gente veio e para onde a gente vai. A gente vai fazer uma atividade online. Vamos falar sobre as origens do design institucional e mostrar uma ferramenta que nós criamos utilizando as boas práticas da área do design institucional, entre outras, da área da educação, para desenvolver empreendedores. Então vamos começar, pessoal. Por que a gente está aqui? Nós somos uma empresa de tecnologias educacionais chamada Clinton Education. Então, essa empresa, ela nasceu enquanto eu fazia um mestrado nos Estados Unidos na área da educação, de Business Education, para usar o nome técnico em inglês, que nós nascemos para apoiar a formação de professores de empreendedorismo e também a apoiar empreendedores. Ao longo da nossa jornada, ao longo dos últimos 2 anos e meio, a gente pivotou, a gente resolveu, ao invés de criar cursos abertos, vários cursos livres, nós focamos em uma metodologia por causa justamente dessa desestruturação que vocês observaram do campo do empreendedorismo. Então, Clinton Education é o nome da nossa empresa, nós somos sediados aqui em São Paulo e CAMP é o nome da metodologia que nós desenvolvemos para apoiar os empreendedores. Observando justamente o que vocês viram e falaram agora, que o campo do empreendedorismo é desestruturado, a gente percebeu que se a gente criasse uma forma de estruturar o processo de aprendizagem e ensino, isso ia ficar muito mais fácil de ser executado, tanto no papel do
mentor, da mentora, do coach, da consultora, enfim, desse educador, quanto do papel do empreendedor. Então, CAMP é uma metodologia que a Clinton Education desenvolveu. Falando de mim, o contexto dessa pessoa que está aqui batendo papo com vocês nessa quarta-feira, eu tenho experiência em multinacionais, basicamente, no começo da minha carreira, DirecTV, Telefônica e Santander, sempre na área de capacitação e treinamento, não necessariamente em RH, pelo contrário, eu trabalhava na área comercial ou de planejamento comercial, o que é mais dinâmico ainda em termos de treinamento do que recursos humanos. Vou dar um exemplo por que disso. Imagina uma área comercial que lança um produto novo, ou que a diretora comercial resolve fazer uma campanha de vendas no meio do mês. Não dá tempo de ir lá e organizar com a RH, a área comercial tinha que fazer isso. Então eu fiz isso aí basicamente nessas 3 empresas. Tive empresas pequenas, médias também, na minha área empreendedora do meu próprio negócio, né, falando assim. E esse contexto que traz a gente para discutir essa questão de, afinal, né, Thiago, por que você está falando disso? Eu trago muito esse lado das empresas que eu atuei. E também, na parte acadêmica, eu tenho uma forte ligação com o INSPER, onde eu tenho uma pós-graduação em administração. Fui coordenador da competição de negócios, coordenador do Centro de Empreendedorismo e onde atualmente eu sou professor de empreendedorismo na pós-graduação. Nessa minha jornada no INSPER, eu trabalhei desenvolvendo empreendedores em uma competição de negócios, que foi a minha atividade que durou mais tempo lá. Tá? Também possuo um mestrado em educação na Faculdade de Educação da New York University, onde eu fiquei pesquisando como empreendedores aprendem, como que a gente ajuda empreendedores a aprenderem. E eu vou contar para vocês que o mercado está engatinhando em relação a esse tópico, e a nossa contribuição ela é de grande valia, vai ficar mais claro quando a gente apresentar com detalhes a questão de como educar ou como ensinar empreendedorismo. Em instantes a gente vai chegar nisso. Então vamos lá, pessoal. Baseado no que eu comentei aqui para vocês, a gente tem um começo do trabalho da nossa atividade hoje. Essa é uma fotinho aí da competição de negócios lá do INSPER, então é uma competição que a gente recrutava os empreendedores, apoiava eles a se desenvolver, existe até hoje, faz 10 anos. Falando sobre a nossa atividade prática, para começar o aquecimento um segundo aquecimento desse nosso workshop de hoje. Eu preparei para nós uma atividade online, então eu estou copiando aqui no chat de vocês. Quem está em casa vai ter que assistir isso aqui, acontecendo ao vivo. Eu convido todos e todas a clicarem nesse link que eu acabei de colocar no chat. Vocês vão ser direcionados a esta página da internet que vai aparecer para vocês em instantes. Quem está em casa está vendo aparecer os símbolozinhos aqui na direita, são as pessoas entrando nessa página. Quem não conseguir acessar, não tem problema, pode colocar a mensagem no chat, tá legal? Os textos, as frases, eu vou escrever isso para vocês. Então, qual que é a ideia, pessoal? É que vocês escrevam, que nem algumas pessoas já começaram, um dicionário para vocês, ou para nós, no caso, de que palavras vêm à sua cabeça quando a gente pensa em cursos de empreendedorismo. E, por exemplo, eu posso colocar aqui na letra P, planos de negócios. Então, eu vou colocar aqui e deixar vocês por 3 minutinhos preenchendo isso, tá legal? Eu vou contar aqui no meu relógio, 3 minutos, e eu volto para a gente bater um papinho sobre essa atividade. Quem está em casa, eu vou fazer uma pausa na gravação e vocês já vão voltar quando a gente estiver com a atividade pronta. Bom, voltando aqui para a nossa atividade de formação de vocabulário. Em primeiro lugar, essa é uma atividade que vocês também podem usar nas aulas ou nas atividades de vocês para saber o quanto as pessoas têm de conhecimento ligado a um tema específico. Então, olha que interessante, por exemplo, a gente não falou aqui em prova, né? Olha, na letra P não tem prova. Como assim? Curso de empreendedorismo não tem prova? Né? Não é algo que veio na nossa cabeça. Vamos dar uma olhadinha o que veio. Assessment da aprendizagem. Nós temos aqui boas práticas,
como estruturar um plano, qualificação, SWOT, SMART, finanças, foco, ferramenta, trabalho, equilíbrio emocional, jogos, vendas, visão, workshop. Eu estou pulando algumas de propósito. Kaizen, lideranças, marketing, mercado, metodologias e missão. Alguma coisa chama a atenção de vocês aqui, pessoal? Porque a gente está falando de cursos de empreendedorismo. Não tem passar de ano? Não tem testes? A gente não tem exercícios no curso de empreendedorismo? Tem alguma coisa que chama muito a atenção mais ou menos de vocês em relação a palavras que vêm à sua cabeça? Alguma coisa que faltou a gente fazendo essa pequena revisão do que está escrito aí? Vocês querem digitar alguma coisa ou querem fazer algum comentário no microfone? Vocês fiquem à vontade, é só vocês me dizerem. Legal. Vou mandar aqui então, pessoal. A gente teve, na verdade, 3 minutinhos e nós não conseguiríamos explorar todas as possibilidades ligadas à criação de um curso de empreendedorismo nessa atividade. Mas, claramente, mesmo sendo uma atividade em tempo curto, a gente não viu coisas como, que nem eu comentei aqui, por exemplo, prova. Por que a gente não tem uma prova de empreendedorismo? Certo? Ou, por exemplo, quando a gente fala de um curso de empreendedorismo, a gente não tem que pagar, não tem um preço esse curso? Ninguém aqui colocou preço, por exemplo. Isso, por acaso, estou falando só das letras P. Preço. Ou a gente não colocou dificuldade, a gente tem desafios, mas não tem, por exemplo, dor. Certo? Vamos trazer isso aqui para a questão do design institucional. A gente vai fazer um bate-papo ligado às origens do design institucional e vamos relacionar algumas coisas ligadas a essas palavras que vocês colocaram. Vamos voltar aqui para a origem do design institucional. Pessoal, quando a gente fala de design instrucional, esse é o modelo essencial que está na tela de vocês. E aí eu vou mostrar da onde ele veio e para onde ele vai, tá bom? Mas a gente vai reparar que a gente não tem muita coisa no nosso vocabulário lá ligado a, por exemplo, a avaliação e diagnóstico. Se a gente está falando de um modelo de design instrucional, a gente está falando do desenho da instrução. Ou seja, de como estruturar, de como criar, de como fabricar um processo de aprendizagem. Então, esse modelinho essencial que eu estou mostrando para vocês, ele foi adaptado, tá? Tem modelos com 6 etapas, tem modelos com 4 etapas, que a gente vai ver já já, mas chama a atenção o seguinte fato: se a gente estivesse falando com pessoas da área de ensino e aprendizagem, por exemplo, educadores com foco em que criam programas, pessoas de design institucional, outros verbos, outras palavras surgiriam no nosso vocabulário que foi criado agora há pouco. Então, só para começar um exemplo, pega essa etapa 1 do modelo essencial do design instrucional. Existe sempre uma avaliação ou um diagnóstico no começo de um processo de aprendizagem. Vamos olhar lá no nosso vocabulário se a gente tem uma avaliação. Tem em português, em inglês, alguém colocou aqui a palavra assessment. Quando a gente vai fazer um curso em geral, tem uma avaliação que é feita antes. A gente vai falar sobre isso. A gente tem aqui também o diagnóstico, que é uma outra palavra em português, mas o D não tem nada de diagnóstico aqui. Então, uma pessoa só colocou essa palavra de design, de avaliação ou diagnóstico. Vamos circular, vamos do 1 passar para o 2 para o 3. Antes de avançar, pensem comigo. Quando a gente fala de aprender alguma coisa, vamos pegar um exemplo muito básico. Todo mundo aqui ou fez ou considerou fazer já um curso de outra língua, seja inglês, seja espanhol, ou alemão, francês, enfim. Como que é o processo do ciclo do design institucional para quem quer aprender uma língua? Qual que é a primeira coisa que alguém faz?
que uma pessoa faz quando ela decide fazer um curso de línguas? Ela vai numa escola de inglês, primeiro decide o idioma, afinal, né? Meio claro isso, vamos pular essa etapa, você já escolheu o que você quer fazer. Vai lá na escola de inglês, bate na porta, fala, olha, eu quero aprender essa língua. O que você faz? Depois que você procura a escola, Dulce, depois que você pede referências, Alberto, você entra na escola, a Dulce colocou aqui, faz um teste. E essa palavra é importante. A Camila já falou, não, quero pagar, eu quero fazer a matrícula. Calma, Camila, você vai fazer qual nível? A Camila já está passando o cartão de crédito. Que nível? Qual é o teste? E aqui a palavra teste faz todo sentido, porque você vai testar, baseado numa regra gramatical, qual é o seu nível de inglês. Então você vai lá e vai fazer um teste, que seja 30 perguntas, ou 40 ou 20, uma conversação, enfim. Já existe toda uma estrutura para isso no mercado de idiomas. Já existe toda uma estrutura para isso no mercado de concurso público, no mercado de medicina, no mercado do direito, engenharia, motoristas particulares. Todo o mercado mais antigo já está estruturado em termos de avaliação e diagnóstico. Então você faz um teste e aí digamos que por acaso você entrou no nível intermediário. Esse nível intermediário a gente pode considerar a etapa 2 aqui do plano de desenvolvimento. Porque uma escola de inglês já tem um plano de desenvolvimento para quem é do nível intermediário. Eles não vão criar para você personalizado um nível de inglês. Ah, você avaliou, você está intermediário, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não. A escola já tem o livro, a escola já tem a carga horária, a escola já tem o preço, a escola já sabe o dia que você vai. Simplesmente você já tem o plano de desenvolvimento pronto. Olha, é terça e quinta, das 7 às 8, 2 vezes por semana. Daqui a 4 meses a gente conversa de novo. Essa etapa 3, que é o acompanhamento, ela é o que acontece ao longo do curso. Você vai na aula, o professor vai falar se você foi, se você não foi, se você fez a lição, se você está indo bem, etc. Acabou o semestre ou bimestre, dependendo do tipo de curso que foi desenvolvido para você, o que você faz quando acaba um semestre de um curso de inglês, de um nível de inglês? Você faz uma outra prova, ou uma outra avaliação, ou um outro diagnóstico, que é por isso que a gente chama de ciclo do design instrucional. Tá? E a gente vai conectar isso ao empreendedorismo, tá legal? Isso aqui é o essencial, é o modelo básico. Esse processo é cíclico, pessoal. Mesmo dentro de um curso, se você está no curso intermediário, lá mesmo você está fazendo avaliações. Conforme o professor entra na sala e faz uma pergunta para você, ele está te avaliando. Legal? Então, no mercado de disciplinas mais antigas, esse modelo do design instrucional ele já é usado muito, muito, muito bem. Em empreendedorismo, como vocês observaram, é um campo desestruturado, ele ainda está sendo construído. A gente vai falar de uma boa prática que pode ser utilizada. Até agora, vocês têm alguma questão? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade para colocar aqui no chat. Vamos avançar um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês agora um modelo, as origens, na realidade, desse nosso modelinho. Ele, para quem é da área de design institucional, ele não é nada revolucionário hoje, mas quando ele foi criado, ele era revolucionário. Tá? Aí tem o nome do paper, do artigo que eu tirei esse modelinho, né? São as palavras em inglês, e eu vou traduzir para vocês. Então a gente tem em cima um assessment, que é uma avaliação. Na direita, o desenho. Embaixo, implementação. E na esquerda, uma checagem. Então, esse ciclo é um dos ciclos mais tradicionais do design institucional. A gente quis facilitar, ao invés de fazer uma etapa com 4 níveis, a gente fez um com 3, porque afinal, a avaliação e o diagnóstico deveriam acontecer de forma muito parecida, tá bom? Então, esse é a origem, inclusive, do mestrado que eu fiz na Escola de Educação da New York University. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro, o que pode existir dentro de um ciclo desse, tá legal? Então, vai ficar mais um pouquinho complicado esse slide que vocês vão ver agora, mas eu vou passar com vocês para vocês entenderem com uma clareza um pouco maior. Essas coisas nas caixinhas, tá bom? Dentro dessas caixinhas que estão coloridinhas,
amarelo, verde, vermelho e azul, são nomes de disciplinas que é possível fazer num curso de educação, por acaso, no mestrado que eu fiz. Então, eu tive a oportunidade de estudar como fazer assessments, como fazer desenho de programa, como implementar e como fazer checagem. Essa inteligência que já existe no mercado de educação há algumas décadas foi aplicada pela nossa empresa de modo a ensinar e desenvolver empreendedores. A gente vai falar sobre isso em instantes, tá legal? Quem tem interesse em conhecer mais, etc., vocês podem, eu vou disponibilizar a apresentação, vocês podem pesquisar o artigo que ele vai falar com detalhes sobre essas coisas que eu estou falando aqui, afinal, isso é uma introdução ao assunto, tá legal? Vamos falar então para valer das origens. Se eu disse que é algo relativamente novo em empreendedorismo, a área do design instrucional ela é um pouquinho mais antiga do que o campo do empreendedorismo. E aí, alguns de vocês já têm acompanhado a gente na nossa história, então vocês sabem do que eu estou mostrando aqui. Né? É um gráfico que mostra a evolução de uma instituição em termos de crescimento de funcionários. Imagina uma empresa, uma instituição que no ano 1 tem 330 mil funcionários e no ano 5, no ano 7, 6 anos depois, passa a 12 milhões de funcionários. Isso é um caso real, eu vou contar para vocês e vai ficar muito evidente por que o design institucional ele deve ser utilizado para a gente capacitar pessoas. Isso é um caso real. Quem já sabe, por favor, não fala a resposta. Quem ainda não sabe e nunca viu esse gráfico, tenta adivinhar que instituição, que empresa, que governo, que época que foi necessário treinar pessoas de uma maneira muito, 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 muito rápida e aos montes. Alguém arrisca? O Alberto falando, Facebook. O Facebook é um caso interessante. Eles criaram uma rede social em que foi fácil você entrar na rede. Hoje eles têm 2 bilhões de usuários, mas eles não têm tantos funcionários quanto esse número que a gente está vendo aqui. Eles devem ter em torno de... Se o Google tem cerca de 60, 70 mil funcionários, o Facebook deve ter em torno de 30, 40 mil funcionários. Essa quantidade de pessoas existiu durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina os Estados Unidos, lá, anos, sei lá, pós crise dos anos 29, final da década de 30, tem lá um exército e aí explode uma guerra na Europa. Caramba, será que essa guerra pode ser aquele caos que foi a Primeira Guerra? Não podemos correr esse risco. Vamos colocar pessoas dentro do exército. Esse é o número de pessoas que tinha o exército americano numa época de 1939 até 1945, final da Segunda Guerra. Isso dá, pessoal, uma média de pessoas treinadas por exército de 5,5 mil pessoas por dia. Imagina você treinar pessoas para construir barco, pessoas para construir carro, pessoas para construir tanques, pessoas para costurar, médicos, enfermeiros, pessoas que dirigem navio, pessoas que dirigem avião. Cara, é uma loucura. E é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, foi criado nessa época vários processos de tentativa e erro de identificar como que eu identifico potenciais médicos, como que eu identifico pessoas que sabem atirar, como que eu identifico pessoas que podem ser boas pessoas, psicólogos. As pessoas faziam um processo, né, o exército fazia um processo seletivo, ou seja, uma avaliação inicial. Caramba, se você tem um diploma de médico, as chances são grandes que você sabe ser um médico. Então, vem para cá, já está valendo. Agora, como fazer isso para alguém que não sabe nada sobre indústria pesada? Como eu vou saber
contratar alguém para costurar um uniforme. Você pode até argumentar, caramba, mas tinham costureiros e costureiras. Tudo bem, mas há uma média de 1.000 pessoas por dia, 5.000 pessoas por dia, isso não existia. Então esse processo de identificação, seleção, treinamento é algo que ficou mais estruturado durante e pós, especialmente, a Segunda Guerra Mundial. Essas são as origens do design institucional. E o ciclo que eu contei para vocês, ele existe e existiu nessa mesma época. Ele nasceu aí e ficou mais estruturado, né? As outras disciplinas começaram a adotar isso para o desenvolvimento de pessoas. Acontece que, para empreendedorismo, né? O empreendedorismo é um campo muito recente. Algumas indicações mostram que o primeiro curso de empreendedorismo em uma universidade é de 1947. Outros números dizem que foi só em 1926 que tem que o primeiro curso, 26 ou 28, preciso checar a data exata, do primeiro curso de empreendedorismo. Existem algumas divergências em relação a esse número, mas enfim, o campo do empreendedorismo ele é muito, muito, muito novo. Se o Exército, por exemplo, já vem desenvolvendo capacitação, seleção e treinamento de pessoas há décadas, há séculos, o campo do empreendedorismo é o oposto. É algo muito, muito, muito novo. Como novo, a realidade é que ele foi estruturado apenas em 1986. Eu vou explicar o que significa ser estruturado. Tá? Empresas existem e são abertas há séculos. Mas, do ponto de vista da academia, do ponto de vista de essa disciplina merece ser estudada e ensinada em uma universidade, essa discussão só ficou mais forte na década de 80. Foi quando um grupo de acadêmicos se reuniu e determinou que existem coisas, digamos assim, que acontecem no campo de abertura de novos negócios, desenvolvimento de novos projetos, que são específicos de uma área. E essa área é o empreendedorismo. Significa que foi apenas em 86 que grandes journals, grandes publicações acadêmicas começaram a aceitar o campo do empreendedorismo como algo a ser ensinado no mercado. E se isso aconteceu apenas 30 anos atrás, significa que não teve tempo ainda para que o empreendedorismo possa ter vencido as barreiras de boas práticas da área do ensino. Se a gente parar para pensar, a área do direito ela é tão estruturada e tão antiga que existe até uma prova para quem vai praticar o direito, que é a prova da OAB. Então, se vocês olharem essa imagem que está aparecendo aí para vocês, a gente resgatar lá de trás, direito, medicina, matemática, são campos extremamente antigos. Estratégia, por exemplo, marketing, publicidade, já são da década de 60, 40. Empreendedorismo é dos anos 80. É por isso que não existem, ainda, entre outros fatores, claro, mas esse é um dos motivos que não existem cursos de empreendedorismo regulamentados. Não existe uma graduação em empreendedorismo. Não existe coisas como essa, assim, para ser bem, bem transparente. É um campo novo. Pelo contrário, comparando com direito, tem muita coisa, é um campo mais antigo. Para mostrar para vocês na prática como que a gente usa o design institucional aplicado ao empreendedorismo, eu vou convidar vocês a assistirem um vídeo que eu vou colocar aqui no chat de vocês. Me dá um segundinho para vocês assistirem ele e a gente vai retomar, porque melhor do que eu falando é assistir um vídeo da Rede Globo sobre como a gente usa o design institucional para desenvolver empreendedores. Lembra que eu mostrei o modelo básico do design institucional? Como avaliar, como fazer um assessment, o que é uma implementação, o que é um desenho de um programa? Vamos ver na prática como a gente consolidou isso. E eu vou dar para vocês 3 minutinhos e meio, que é o tempo de duração desse vídeo, para vocês assistirem ele. Então, por gentileza, cliquem todos nesse link que eu coloquei aqui no chat. Para quem está vendo o vídeo, eu vou colocar esse vídeo no Facebook, nos comentários do YouTube para vocês assistirem. Então,
Cliquem, assistam, eu vou ficar aqui com vocês. Legal. Pessoal, retomando aqui o nosso bate-papo. O que o vídeo mostra, ele mostra o ciclo do design institucional. Ele mostra uma avaliação robusta, uma avaliação feita com 99 afirmações. Ah, Thiago, por que não 130 e não 80? Enfim, tem algumas coisas que são determinadas pelas pessoas que determinaram e criaram a ferramenta. A gente criou uma ferramenta com 99 avaliações, 99 afirmações, divididas em 6 pilares. Thiago, por que 8 ou não 5? Porque são 6. Esses pilares são os pilares que nós consideramos relevantes para o desenvolvimento do empreendedorismo. Alguém que saiba conhecer do mercado, prototipar, controlar e planejar, perfil empreendedor, experiência e recursos. Dentro dessa avaliação, que a reportagem não estressa, a gente faz também uma avaliação de perfil comportamental, que nós chamamos de dimensões. Ao fazer essa avaliação, muito bem feita, é possível criar um plano de desenvolvimento personalizado, que também a ferramenta apresenta. Nós temos um post no nosso blog que fala sobre diferentes ferramentas de assessment, que é essa etapa 1 que vocês estão vendo aí. Sem uma etapa 1 bem feita, a gente não consegue seguir para uma etapa 2 e 3 com uma qualidade esperada, tá legal? O que eu quero mostrar para vocês agora é uma imagem ilustrativa, tá legal? É normal que empreender seja complexo. Por exemplo, olha a etapa do lado esquerdo, olha essa imagem do lado esquerdo. Siga com os olhos de 1 até o último número. Perfeito? Vocês levaram em média aí 15, 10 segundos. Olha a imagem da direita, tenta fazer a mesma coisa. Seguir do 1 até o último número, que é o 600. Como fazer essa avaliação? Desculpa, como a gente faz uma avaliação considerando que empreendedorismo não tem um caminho simples do 1, do 2, do 3. O empreendedorismo ele é bem vasto. Se você não tiver uma ferramenta que faça uma avaliação inicial, estruturada, você vai levar muito tempo até conseguir desenvolver ou identificar o empreendedor, o que tem de bom ou de ruim, para então entrar com uma intervenção no plano de ação. Essa metodologia que a gente desenvolveu de diagnóstico e desenvolvimento, ela pode ser adquirida, tá bom? Então, eu estou mostrando para vocês aqui e vou colocar o link no chat. Ela pode ser adquirida através de uma especialização. Então, vocês que têm interesse em desenvolver empreendedores, essa metodologia que a gente desenvolveu, ela pode ser adquirida. Como? Você pode fazer uma especialização para aprender a usar aquela ferramenta. Então, você, ao invés de ter que criar ao invés de você ter que fazer um modelo autoral que você vai ter que inventar e gastar uma energia enorme, você pode, de uma maneira muito acessível, aprender a utilizar aquela ferramenta. Então, nós trabalhamos no modelo de assessment. A Dulce está inscrita. Dulce, muito obrigada. É uma satisfação contar contigo. Camila, por gentileza, se você trabalha com desenvolvimento de empreendedores, pode confiar na ferramenta, que ela é muito robusta e ajuda a desenvolver bastante as pessoas. O que eu quero fazer agora nos últimos 15 minutinhos que a gente tem? Eu quero abrir para dúvidas que vocês tenham, tanto do design institucional aplicado a empreendedorismo ou a metodologia Kemp especificamente. Bom, eu abro aqui para perguntas, porque isso aqui é uma introdução ao tema, tá bom, pessoal? Vocês imaginam a profundidade que pode chegar a esse assunto. Só falar de assessment, só falar de plano de ação, só falar de checagem, isso aqui vai longe, né? Então, a gente para por aqui o webinar em si, mas a gente continua aberto a dúvidas. Se vocês tiverem, eu estou à disposição. Vocês podem escrever aqui no chat, ou vocês podem me falar, na verdade. Eu posso abrir aqui o microfone de vocês, que já está aberto. Fazendo programas de desenvolvimento. Respondendo à pergunta da Camila, como que é o curso de especialização? Ela pediu uma explicação breve.
Camila, o curso de especialização, ele tem duração de 2 dias. Nesses 2 dias, a versão presencial, tá legal? A versão presencial tem 2 dias, a versão online tem duração de 1 mês. A ideia do nosso programa é te capacitar a você fazer uma devolutiva, um diagnóstico bem feito do empreendedor. Lembra da etapa do ciclo do empreendedor ou da empreendedora, tá legal? Lembra da etapa do ciclo do design institucional? 1, 2, 3 que a gente está vendo, uma avaliação de diagnóstico, plano de desenvolvimento e acompanhamento. A ideia é que a gente consegue fazer com o Camp a etapa 1 muito bem feita e deixar você preparada para fazer a etapa 2. Entretanto, o lado bom é que a ferramenta entrega objetivos de ação personalizados de acordo com a avaliação que foi feita. Então, o trabalho da pessoa, do seu caso, de mentora, uma consultora, uma coach, fica muito mais facilitado, porque você não precisa estar inventando coisas para fazer para o seu empreendedor ou para a sua empreendedora. Essa pessoa fazendo a avaliação, você recebe um plano de ação personalizado para usar. E aí, esse curso ensina, ele entra um pouco mais no detalhe da questão, por exemplo, do design institucional, entra um pouco de detalhe mais em teorias da educação e boas práticas, como progressão de alunos, taxonomia de Bloom, que é um modelo de progressão de alunos, entra em como o que são objetivos de aprendizagem, a gente fala sobre aprendizagem autodirigida, tudo para deixar uma estrutura clara e fácil para a gente aterrissar na metodologia Camp. E aí o segundo dia é só sobre a metodologia Camp. Como que usa, como que não usa, de onde veio, para onde vai, enfim. O curso online, ele é muito parecido. A diferença é que o curso acontece aos sábados ao vivo pela manhã. E tem algumas videoaulas entre as semanas. Então são 4 semanas, 4 sábados das 9h30 às 11h30 da manhã e algumas videoaulas entre esses sábados. Basicamente isso. Se tiver alguma dúvida específica, além daquelas que eu abordei, pode me falar. Legal, Camila. Faz sentido. Se você está com um foco, que é o que você está escrevendo aqui, é uma ferramenta das mais robustas do mercado. Pessoal, quero abrir aqui para perguntas. O Alberto, Ana, Caio, Camila, Dulce, Estevão, Youssef, Joaquim, Luciane, Natália, Regina, Rosan, Wagner. Fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu responder aqui a dúvida da Dulce. Sou professora universitária, trabalhei com empreendedorismo pela primeira vez esse semestre, por isso que eu estou encantada com esse curso. Preciso me especializar na área, porém minha dúvida é justamente o fato de não ter perfil empreendedor. Nunca tive um negócio. Será que eu consigo usar a ferramenta? Dulce. Sim. Um dos motivos da ferramenta nascer foi porque no mercado existem muitas pessoas como você, que querem trabalhar com empreendedores, mas não necessariamente abriram um negócio. Então, a gente nasceu, e eu vou contar uma breve história, a gente nasceu vendendo cursos abertos para professores da seguinte maneira: professor, nós vamos te ensinar a escrever objetivos de aprendizagem para você trabalhar em empreendedores. Só que isso dá um trabalho gigantesco, porque não é fácil a gente ensinar alguém que não seguiu o próprio negócio, não tem tanta clareza de como fazer isso. Em parênteses, a ferramenta não é só para quem tem um negócio próprio, tá? Eu só estou usando isso aqui como um exemplo. Fecha parênteses. Então, o que a gente fez? Ao invés de ensinar um professor a escrever objetivos de aprendizagem ligados a empreendedorismo, a gente criou uma ferramenta que meio que entrevista o empreendedor, se é que eu posso usar esse termo, e conforme as respostas desse empreendedor ou dessa empreendedora, entrega já objetivos de ação prontos. Então, o papel do educador aqui, do consultor, do coach, é muito mais de ajudar o empreendedor a executar os objetivos do que a criar objetivos de aprendizagem. Então, a resposta é sim, ela serve para você também. Legal. O Youssef, sempre presente, Youssef. Obrigado pela presença, espero que tenha adicionado um pouco mais aí para o seu conhecimento.
Gente, mais alguma questão que vocês queiram abordar? Fiquem à vontade, a gente tem mais alguns minutinhos para falar aqui. Legal. Pessoal, então eu vou encerrar aqui a nossa gravação, nos colocar à disposição, agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem escrever uma mensagem, qualquer coisa, fiquem à vontade, esses são os meus dados. A gente se fala muito em breve.